Queridos, eu quero meditar junto com vocês em um texto que está em Eclesiastes, capítulo 3, versos de 1 a 8. Texto este bem conhecido, e todos nós falamos que pertence ou foi escrito pelo rei Salomão. E esse texto diz o seguinte: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, esse texto nos leva a pensar sobre o tema tempo. O tempo dos homens é medido em dias, meses, anos, medido em presente, passado e futuro, em frações de minutos, segundos e horas. Esta é a cronologia humana. Existe tempo para tudo. E o texto nos deixa claro que existe tempo para chorar, tempo para rir. Precisamos saber aproveitar cada minuto do nosso tempo para fazer valer a nossa estada aqui na Terra. E esse tempo que estamos falando, chamamos de Cronos. Eu não vou me ater à mitologia para explicar por que Cronos. Mas só para você ter a ideia, esse tempo que estamos falando é o tempo do relógio, é o tempo cronológico. Mas quando vamos falar sobre tempo, devemos ter o cuidado de especificar sobre o que estamos querendo abordar, já que a compreensão sobre esse tema é muito abrangente do que visamos tratar nesta reflexão. E quando falamos em tempo, eu quero já dividir que existe o tempo dos homens, Cronos, e o tempo de Deus. Muita gente acha que são iguais. O tempo dos homens é o tempo de Deus, e não é. Quando eu falo sobre o tempo de Deus, eu tenho uma visão do Novo Testamento, uma vez que a língua
do termo com as quais se expressa a experiência do tempo é o grego. Então, eu tenho o tempo de Deus, kairos, e o tempo dos homens, cronos. E o texto me diz que há tempo para tudo. Kairos. Você poderia me perguntar, pastor, mas o que significa kairos? Kairos é tempo. Especialmente um ponto do tempo, um momento, tempo oportuno, oportunidade favorável, ponto justo, medida certa, lugar apropriado, aquilo que é conveniente, apropriado ou decisivo. Na teologia, passou a ser usado para descrever a forma qualitativa do tempo. Ou, em outras palavras, o tempo de Deus. O tempo que não pode ser medido. É o tempo da oportunidade, livre do peso das cargas que se passam e da ansiedade das coisas que acontecem antes do tempo. Ele se manifesta sempre no presente, instante após instante. Kairos marca os momentos que se tornam inesquecíveis, ainda que tenham sido breves. Os gregos acreditavam que com Kairos poderiam enfrentar o cruel e tirano Cronos. Quando se fala em Kairos, quer-se indicar que alguma coisa aconteceu, tornando possíveis os impossíveis certas coisas. Esse é o Kairos. Esse é o tempo de Deus. Mas tem o Cronos, que também significa tempo. Período de tempo, espaço de tempo, longo ou breve. Cronos serve inicialmente para a designação formal de um espaço de tempo ou ponto de tempo. Refere-se ao tempo cronológico ou sequencial que pode ser medido. Ele controlava o tempo desde o nascimento até a morte. Um pensamento grego era um que crono representava o tempo que faltava para a morte, uma vez que era impossível fugir do mesmo. Todos seriam mais cedo ou mais tarde vencidos, ou sejam, devorados. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que há uma diferença entre o Cronos, o meu tempo, o seu tempo, e o Kairos, o tempo de Deus. As coisas devem sempre acontecer não no meu tempo, apesar que eu peço, você pede, nós pedimos que aconteça as coisas em nosso tempo. Interessante, quando Jesus ensina a famosa oração aos seus discípulos do Pai Nosso, ele diz, olha, que seja feita a tua vontade, ou seja, que seja
no teu kairos, no teu tempo. E muitas vezes ficamos ansiosos com essa questão de tempo. Tudo cronometrado. Hora de começar o culto, hora de terminar o culto, hora de visitar, hora de fazer isso, hora de orar. Então nós somos guiados pelo relógio. Nos templos espalhados pelo nosso grande país, né? Sempre você vê um relógio. Ou na frente do orador, ou de lado, para lembrá-lo que tem um cronos, um tempo. Ele tem um tempo para falar, não pode passar. Porque se passar, muitos vão se levantar e vão embora. Mas eu quero que você reflita comigo. Você tem pensado no kairos? Tem pensado no tempo de Deus para a sua vida? Talvez você tenha pedido algo ao Senhor. Você tem suplicado. E parece que quanto mais você pede, mais distante vai ficando. E alguns chegam até dizer: olha, Deus não está me ouvindo. Eu preciso disso agora, eu tenho necessidade agora, meu tempo é agora. Esse é o seu cronos. Não é um kairos de Deus. O tempo de Deus é diferente do meu tempo, é diferente do seu tempo. E lembre-se, as coisas acontecem no tempo de Deus. São as melhores coisas que já aconteceram e vão acontecer em sua vida, é no kairos de Deus, não no seu cronos. Mas eu já estou ficando velho e não acontece. Quando vai acontecer? Não importa. Vai acontecer no kairos de Deus, no tempo dele, no momento dele, na hora exata dele. Há um adágio popular que eu já vi até muitos cristãos falando. Olha, Deus falha? Não, Deus não falha. Ele tarda, mas não falha. Negativo. Deus nem falha nem tarda. As coisas acontecem no kairos, no tempo de Deus. Nem antes, nem depois. No tempo. Quando falamos sobre Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Ou seja, ele não veio um minuto antes, nem um minuto depois. Você lembra de Marta e Maria? Seu irmão morto. E quando Jesus chega, o que é que elas falam? Se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes. E quantas vezes temos nos portado assim? Olha, Deus, se o Senhor me desse essa bênção antes, se isso acontecesse uma hora antes, seria ótimo. Não, não seria. A coisa acontece no kairos de Deus, no tempo de Deus. Estamos hoje todos preocupados com essa pandemia. Que dia vai ter a vacina? Que dia vamos ter liberdade de sairmos e ir à igreja, cultuar o Senhor nos templos? Que dia? Não importa. Importa que há o tempo de Deus.
O texto é claro. Para tudo há um tempo. E não adianta você querer correr desse tempo, ou querer adiantar esse tempo, porque nada acontece sem permissão de Deus. Ele está no controle do tempo. O tempo é dele. Ele que sabe a hora de agir na minha e na sua vida. Talvez você esteja pedindo um milagre. Senhor, eu quero um milagre. Eu preciso de um milagre. Vai acontecer esse milagre no Kairos de Deus. No tempo de Deus. Não no meu, não no seu. Nós sempre somos convidados a orar por pessoas enfermas. E muitas vezes nós chegamos no lar de uma pessoa enferma e falamos: olha, nós vamos orar e eu tenho certeza que Deus vai curar. Eu acho muito arriscado você falar isso. Você tem que dizer que você tem certeza que Deus vai fazer a vontade dele no Kairos dele. Que a vontade é dele, o tempo é dele, não é o meu tempo. Tem alguns pregadores, né, que marcam dia. Hoje, segunda-feira, se você tem dor de cabeça, pode vir para a igreja que eu vou orar e Deus vai curar a sua dor de cabeça. Quarta-feira é dia da coluna. Se sua coluna está doente, você vem, vai ser curado. E onde é que fica o tempo de Deus? Quantos envergonhados por isto, usando o Kairos em vez de usar o Kairos? Prezados, use toda a sua confiança no Kairos de Deus. Aquilo que você precisa, necessita, aquilo que você pede, vai acontecer no Kairos de Deus. Kairos de Deus. Não se preocupe com esse tempo nosso de 24 horas. Se preocupe com o Kairos de Deus. A palavra diz que um dia para o Senhor, que vale 1000 anos um dia. Deus não está limitado a esse tempo. Deus é atemporal nesse sentido. Então deposite sua fé. Quantos têm entregado os seus problemas a Deus, dizendo que confia piamente, que Ele vai agir, mas no outro dia, ao amanhecer, que as coisas não mudaram, o dia amanheceu, o sol raiou, mas os meus problemas continuam os mesmos. O que faço? Aí muitos tomam o problema da mão de Deus e tentam resolver por si só. Então você não confia na providência divina? Você não confia totalmente nesse Deus? Eu fico observando que quando procuramos um advogado para defender a nossa causa, uma das coisas que o advogado exige é que eu não esconda nada, não minta para o advogado, conte tudo. Porque se durante o processo ele descobrir que eu menti, muitos deles largam a causa. Você não confiou em mim, você não me contou toda a verdade. E muitas vezes fazemos assim com Deus. Ele sabe de tudo, claro que sabe. Ele é onisciente,
conhece, mas Ele quer que você deposite totalmente a sua confiança nele. Não é entregar hoje e tomar amanhã. É deixar que aconteça o kairos dele, o tempo dele. No tempo dele, é o tempo certo, é o tempo oportuno, é o tempo que vai acontecer. E faz-nos relembrar aquele salmo tão conhecido. Esperei com paciência no Senhor. Você tem esperado no Senhor? Você tem esperado no kairos de Deus em sua vida? Do tempo de Deus? Muitas vezes somos ansiosos por isso. Queremos resolver as coisas no nosso tempo, no nosso crono. Queremos resolver do nosso jeito. Mas quando você entrega a sua causa a Deus, é Ele que vai resolver. E deixa eu lhe contar mais uma coisa. Existe aí muitas pessoas falando que faça a tua parte que eu te ajudarei. Na minha Bíblia eu nunca encontrei esse versículo. Por quê? Porque quando eu entrego o problema a Deus, eu não preciso ajudá-lo. Ele é que vai me ajudar no seu kairos. Eu não preciso dar a mãozinha para ele. Ele não precisa da minha mãozinha, do meu empurrãozinho. Não. Ele precisa apenas que eu confie, que eu descanse nos seus braços. Que eu tenha certeza que o kairos de Deus vai acontecer, ou está acontecendo na minha vida. Que Deus nos abençoe, que possamos ter essa confiança. Tudo tem um tempo determinado. E o melhor tempo é o tempo de Deus. Não importa dias, horas, minutos, segundos, não importa. Importa é que esteja tudo no controle de Deus, dentro do kairos de Deus. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.